Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando a gente de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, horário que estamos aqui ao vivo com as personalidades da região e do país e sempre o debate aprofundando com você os temas importantes, a nossa pauta aqui da Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional, que são muitos, variados, né? Se multiplicam dia a dia. Hoje o ex-ministro Palocci levou uma trauletada pela cabeça, 12 anos, né? Foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, e aí cresce a expectativa sobre a delação do Antônio Palocci, ou se não vai haver delação, enfim, ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. Eu repito sempre o que eu digo nas nossas aberturas, nós estamos aqui às 1h30 da tarde, o programa termina às 2h30, pode ser que à noite, quando você estiver na reprise, a partir das 8h, não é? Muitas outras coisas já tenham acontecido por este país que anda meio de ponta cabeça, já faz bastante tempo, estava na hora de virar esse círculo aí para a gente poder respirar um pouco, não é? Segunda a sexta, então, 1h30 ao vivo, reprise no nosso ponto de vista a partir das 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Vamos falar muito de problemas, né, de soluções, né, que estão sendo colocadas em prática, especialmente na cidade de São Vicente, com prazer recebendo o prefeito Pedro Gouveia, do PMDB, prazer recebê-lo. Tudo bem, prefeito? Olá, Boturão, aos nossos amigos aqui da mesa. A você que nos assiste, um imenso prazer poder mais uma vez estar aqui com você nesse programa de grande audiência. Edson Carpentieri, diretor de redação do Jornal da Orla, participa e colabora com a gente aqui nesta segunda-feira. Tudo bem, Edson? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, prefeito, Marcos Santana, boa tarde especial aos nossos telespectadores. E o Marcos Santana lá na ponta, sempre atento aí às redes sociais, né, Santana? Tudo bem com você também, Tudo bem, Boturão, quero alertá-lo que hoje você está em minoria aqui. Absoluto. 75% da bancada é corintiana. Assunto absolutamente proibitivo nesta segunda-feira. Quero cumprimentar você especialmente, convidar você que nos assiste ao vivo a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou e-mail contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Também depois de perder na Vila Belmiro para o Sport Recife do professor Luxemburgo, não nos resta grande coisa a fazer até quarta-feira e esperar que não aconteça uma tragédia no Rio, né, pela Copa do Brasil lá contra o Flamengo. A capa aqui do Jornal da Orla, eu não sei se eu vou nessa aqui, né? O Jornal da Orla circulou durante o final de semana, continua ainda circulando nesta segunda-feira e o assunto é realmente um drama, né? Drama a céu aberto, moradores de rua, mas especificamente aqui na cidade de Santos, meu caro Pedro Gouveia, nós recebemos aqui recentemente a Rosana Russo, secretária de Assistência Social aqui da Prefeitura. Foi lastreado na entrevista, né, Santana? Isso, a participação dela que acabou inspirando a entrevista do Jornal da Orla também. Muito bem. Eu sei que São Vicente também convive com esse drama, com esse problema diariamente, mas eu queria, antes da gente entrar nisso, aproveitar também o que foi destacado pelo jornal A Tribuna, um levantamento que foi publicado pela Tribuna na semana passada, acho que foi na quinta-feira mesmo. Nos últimos anos, a região perdeu 45 mil empregos, 45 mil postos de trabalho. Evidentemente que não são todos esses trabalhadores que perderam os seus empregos, né, que perderam a sua renda, que estão aí caminhando pelas ruas de Santos, de São Vicente, de Cubatão, enfim, da nossa região. Claro que não é exatamente isso. Mas tem uma relação, né? E a situação é muito perigosa, eu não sei como é que os prefeitos, enfim, vão poder lidar com isso daqui para frente. Veja, eu sempre, quando discuto esse assunto, a gente tem que buscar a causa. E quando a gente fala dessa população de rua, nós precisamos entender que existe um número dessa população que, de fato, estão na rua por uma questão social, por uma questão que algum problema levou ela naquele momento a estar na rua. Agora existe uma outra parte dessa população, que é um número muito grande, que é um número hoje acima de 70%, que é uma população que tem um problema que precisa ser enfrentado, que é a questão da drogadição. É a questão de pessoas que estão hoje morando na rua em virtude desse problema. Agora, quando a gente se depara com números iguais a esses que foram apresentados pela Tribuna, do desemprego, desse caos social que a gente vive, com tantas incertezas, com uma economia que não se encontra, que não consegue sinalizar de maneira positiva ao país, isso tudo nos leva a ter uma preocupação cada vez maior com esse drama social que a sociedade hoje vive.
Pois é, a gente tinha o Porto de Santos, né? O Edson, acompanhamos isso há tantos e tantos anos, o Polo Industrial de Cubatão, nenhum deles emprega mais como antes, pelo contrário, né? O Porto, a tendência cada vez mais é diminuir o número de pessoas atuando, não a atividade econômica, não é isso, né? Os impostos continuam a ser gerados, os recortes continuam a ser batidos, mas é aquela coisa que todo mundo diz, daqui a pouco vão ficar 2, 3 pessoas ali nos terminais, brincando ali de videogame, coloca a mercadoria, tira a mercadoria, transporte e tal, não sei o quê, como acontece nos principais portos do mundo. E aí, para onde vamos? Nós temos dois problemas, não é, Boturão? O primeiro é o avanço tecnológico que cobre empregos. Isso é um grave problema que precisa ser discutido. E outro, esses milhares de pessoas que estão abandonadas nas ruas hoje, uma das consequências foi a responsabilidade dos governos do PT, que investiram 700 bilhões no BNDES para grandes empresas investir lá fora. 700 bilhões. Para esse pilantra da JBS e outros pilantras da Odebrecht e outros pilantras da quadrilha deles, que fizeram a grande quadrilha, dançando São João e o povo passando necessidade. 700 bilhões foram investidos. Você imagina esse dinheiro investido para o dono da padaria, para o dono do pequeno comerciante, aqui da região, em todo o Brasil, para o pequeno e médio empresário, micro, pequeno e médio empresário, tendo um financiamento, a juro camarada. No BNDES é assim, 5% ao ano, você pega o dinheiro lá, 5%, 20 anos de carência, começa a pagar daqui 20. Então, com esse dinheiro, a economia estava bombando. O Porto de Santos, ao invés de fazer o Porto de Cuba, o Porto de Santos aqui, esse dinheiro na região de Santos, no Brasil inteiro, 700 bilhões, nós não teríamos 10% dessas pessoas que hoje estão passando necessidade. Nós não teríamos 14 milhões de desempregados. Quer dizer, foi uma irresponsabilidade. Seu Lula e sua dona Dilma Rousseff, e o seu Michel Temer também, todos deveriam estar algemados. Esquece roubo, são inocentes, são bonzinhos. Tem que ser preso e algemado porque investiram 700 bilhões de forma irresponsável fora do Brasil e do Brasil para quem não precisava, para os companheiros da quadrilha para morder propina. Então tinha que ter presos, já tinha que estar presos, todos eles. Então, infelizmente, isso aí não é obra do destino, não. Foi obra de uma irresponsabilidade e lamento muito que parcelas consideráveis da nossa população sejam tão mal informadas. Não é possível que esse sem vergonha desse Lula tenha 30% de intenção de voto, esteja liderando uma corrida presidencial. E que o outro, o nazista, Bolsonaro, que é um nazista, tenha 16%. Quer dizer, então, será que nós não temos gente com cérebro nesse país para governar, para fazer uma administração social, pensando no povo, pensando no pequeno, médio empresário, no trabalhador que precisa de emprego? Não é possível que a gente esteja condenado ao eterno arder do inferno. Não é possível. Pedro Gouveia, você é especialista no assunto, disputou várias eleições, né, e especialmente essa para prefeito, que foi, claro, então, não sei se foi a mais difícil, né, porque de vereadores também dá para suar a camisa, né? Lula 30%, Marinho e Bolsonaro ali em 15%, 16%, Alckmin e Dória 8%, 9%, ainda tem lá outros nomes que se seguem e vêm bem mais abaixo, apesar que tem numa delas o juiz Sérgio Moro, que aparece lá em cima, não será candidato, e o ex-ministro Joaquim Barbosa também aparece bem colocado, dizem que está negociando com a ex-senadora Marina, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, é nisso que coloca aí o Edson. Aparece alguém, será, mais equilibrado para tentar não piorar a situação que estamos vivendo? Acredito que sim, e esse é um quadro momentâneo, obviamente que muito mais especulativo do que real. Quando a gente, né, observa os números, né, de indecisos, de pessoas que não sabem quem votar, é um número muito expressivo. Então, diante disso, eu não vejo que é uma eleição, obviamente longe de ser uma eleição definida, mas eu tenho o mesmo posicionamento aqui que o Edson faz, a mesma leitura. É impossível, né, a população ver tantas barbaridades aí acontecendo, né, debaixo dos nossos olhos e continuar dando crédito a algumas pessoas que não merecem mais o nosso crédito. A gente precisa trazer uma estabilidade à política nacional. Eu, particularmente, tenho, né, as minhas opiniões, tenho, né, as minhas predileções aí dentro de um quadro desse, mas o que é importante a gente trazer à população, trazer ao telespectador, é que essa avaliação, né, política
para o futuro do país seja algo onde a gente consiga encontrar esse equilíbrio, onde a gente consiga encontrar a segurança, a tranquilidade de um governo futuro que não nos traga aí tantas incertezas como as que a gente vive hoje. Então a gente precisa, obviamente, que ter um olhar muito atento a esses aventureiros, a esses políticos que muitas vezes que acabam se colocando aí com determinadas bandeiras que eu não sei como hoje, em pleno século XXI, a gente consegue tolerar determinadas pessoas que se colocam como salvadores da pátria. Bolsonaro, por exemplo, né? A exemplo do Bolsonaro, que é um absurdo, as pessoas olharem para um sujeito como esse e imaginarem que poderia ser um governante do nosso país que pudesse nos governar, que pudesse trazer um futuro com qualquer expectativa de que o país crescesse, Então, buscar a segurança, buscar esse equilíbrio é o que eu acredito que a gente precisa encontrar nesses próximos anos. Ô Pedro, você tocou num ponto interessante, que é por onde eu gostaria de desenvolver meu raciocínio. O resultado da pesquisa da Datafolha é desanimador, não só pelos números em si, que apontam o Lula ainda na preferência do eleitorado, o Bolsonaro, mas revela uma desesperança do eleitor brasileiro com a política, Porque, na verdade, quando a pessoa fala que vai votar no Lula, ela está pensando que o Lula dos vários tempos, do governo 2002, que a economia está bombando, o Jair Bolsonaro a mesma coisa, que é um cara que prende e arrebenta, que vai resolver tudo num passe de mágica, com soluções fáceis para problemas complexos. Quando ela indica o voto no Sérgio Moro ou no Joaquim Barbosa, quer votar no Batman, na verdade. Acho que um super-herói vai vir, vai resolver os problemas todos. E, na verdade, escapa desse debate aí a reflexão sobre programa de governo em si, O que vai fazer com a economia, o que vai fazer em termos de infraestrutura, a ação que vai se dar na saúde, na educação. Então, quer dizer, a reflexão profunda, séria dos problemas nacionais deixa de lado. Na verdade, o eleitor quer que dá um voto em branco para um salvador da pátria, para um super-herói que seja capaz de resolver os problemas. E a gente sabe que não é bem assim, Até porque sozinho, hoje, ninguém consegue resolver absolutamente nada. Dentro de um governo, eu ali na Prefeitura de São Vicente, eu vejo o quanto que é necessário que toda a engrenagem esteja bem aprumada, que ela esteja bem organizada, que você tenha caminhos para poder percorrer, que você consiga até politicamente se organizar diante disso. E a gente vê muitas pessoas aí querendo escolher personagens que têm uma atuação brilhante naquilo que se propõe a fazer. Mas quando a gente fala da política, a gente precisa entender que não tem como você trazer o desenvolvimento do país, você conseguir fazer com que a economia ande, se você não trabalhar a política. O que nós precisamos fazer é escolher o bom político para poder ocupar esse lugar. A gente não vai conseguir fazer uma carreira solo para construir um país, um estado ou uma cidade. Agora, acho que fica cada vez mais definido, a candidatura do governador Geraldo Alckmin pelo PSDB, Você não acha isso? Eu vejo um nome extremamente positivo para esse cenário que nós buscamos no país, Que é esse equilíbrio, que é essa política que não vai trazer novidades, que vai conseguir fazer com que o país caminhe com certezas. Então, é uma aposta, é um nome extremamente importante e um homem honrado, um homem que tem, durante esses 20 anos aí no governo do Estado, tem conseguido fazer com que o Estado de São Paulo seja um Estado equilibrado, um Estado que, mesmo diante de todas as crises e de todas as dificuldades, tem as suas contas aí de maneira organizada. A tendência seria, hoje, a lógica, pelo menos, se é que é possível a gente dizer lógica em política, seria o Alckmin para presidente e o Dória para governo do Estado, Porque o inverso, tem gente estimulando a candidatura Dória. Primeiro que você chega a disputar, sendo só um ano prefeito de São Paulo, e você vai com a pecha de traidor. Eu não vejo esse perfil no Dória. Ninguém com uma pecha de traidor tem futuro na política ou na vida. Não dá. Traidor é traidor, Então, se ele sai para o governo do Estado juntos e o Alckmin, essa seria a lógica, Agora, o que vai acontecer... Márcio França é candidato também. A gente não sabe o que vai acontecer. O certo seria o Dória cumprir o mandato que ele foi eleito. Porque se ele não trai o governador,
saindo candidato a governador, mas ele está traindo a população Sim. de certa forma, porque está abandonando o mandato no meio do caminho. A lógica ele entrou agora. Exatamente. Como fez o ex-prefeito Serra. A importância de São Exatamente. Paulo. Mas É um preço pro alto governo do que se Estado, paga. até para o governo do Estado ele vai ter dificuldade de emplacar a sua candidatura, o Dória, porque tem resistência dentro do próprio Ninho Tucano. O presidente Fernando Henrique como disse fez o Fernando uma declaração Henrique, muito verdade. forte. Eu né, acho que o Fernando Henrique tem toda a razão. O Dória é muito bom no celular, em marketing político. Até agora, não provou nada. Quer dizer, então, cumpre o mandato. O certo seria ele cumprir o mandato. Mas a vaidade está falando mais alto. O Dória ele tem uma proposta bastante interessante, mas não passa de uma proposta. Até agora não provou Exatamente. Não teve tempo. Eu falo lá, a gente em São Vicente, nós temos uma proposta, nós temos um plano de governo, nós estamos caminhando, mas a gente não consegue fazer uma avaliação que seja fidedigna por 6 meses de governo. E outra coisa, Pode mostrar nossa intenção, mas não mostra o resultado. 6 meses é muito cedo para você fazer uma avaliação. Outra coisa, sem dinheiro não tem conversa. É Nós precisamos difícil. de uma reforma tributária no país, porque os municípios, aqui nos municípios é que acontecem as coisas. E o dinheiro está indo todo para Brasília, a verdade. maior parte. Quer dizer, nós não moramos em Brasília, as pessoas moram em Santos, São Vicente, Cubatão, Recife, Porto Alegre, Salvador, não moram em Brasília. Não é? Cada vez mais os municípios ficam com menos recursos. Então, Esse recurso vai para Brasília. E mais coisas a fazer. Exatamente. Tem que cuidar da saúde, da educação no município que se cuida. Exatamente. Então, é preciso uma reforma tributária que ofereça aos municípios condições de oferecer uma contrapartida ao cidadão, uma vida digna, não é? Então, isso eu acho que é prioritário, Muito independentemente de nomes. Os nomes a gente vai ver na eleição. Agora, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência é para ontem. Agora precisa ter Não dá coragem de mais colocar pra isso em esperar. debate, né? Não dá mais para esperar. De dizer publicamente, na cara das pessoas, cara a cara com a população durante a campanha eleitoral, que a proposta de determinado candidato vai nessa linha, vai nessa direção. Quem achar que isso é melhor para o país, é melhor para a cidade, para os municípios, que vote na candidatura X que defende essa revisão, essa reforma tributária, que a gente já discutiu aqui várias vezes. Os candidatos não têm coragem de se colocar, né? Principalmente uma eleição nacional, uma eleição estadual. Você vê um enfim, sistema que cada vez mais os municípios estão reféns, não é? A saúde, ela está lá batendo na nossa porta com todas as necessidades, com todas as dificuldades, e a gente vê lá o governo federal cada vez mais segurando os recursos, não conseguindo passar esses recursos. A gente, muitas vezes, nós falávamos aqui, você abre um equipamento de saúde, no outro dia você já não consegue mais manter ele aberto, porque o governo acaba não passando os recursos devidos, né, para o município. Então a gente fica lá o tempo inteiro insistindo por migalhas do governo federal para que o governo federal possa, de fato, fazer esses repasses para a gente. Agora, por que os nossos deputados, os nossos senadores não brigam por isso? Porque o eleitor dele está nas cidades, não é? Os prefeitos não têm que pressionar mais o deputado? Tem que pressionar. O prefeito. Não é tem que possível, pressionar. porque isso aí nós vamos chegar ao ponto, o que está acontecendo no Rio de Janeiro vai acontecer em todo o Brasil. É a tendência. É só questão de tempo. É uma tendência. Ou resolve isso já, ou nós vamos virar um grande Rio de Janeiro com caos instalado e aí só sabe Deus o que vai acontecer. Porque essa questão orçamentária, ela era muito ruim, né? Ela foi ficando péssima. E a impressão que eu tenho é que agora ela bateu no chão de vez nessa situação, né? Bateu. Todos os municípios estão hoje, né, com muita dificuldade. Não tem um município hoje que você veja numa condição, né, mais tranquila. Todos eles estão, né, passando esses desafios e estão brigando por tentar mudar essa regra do jogo. Não dá mais para a gente suportar essa carga tão intensa, né, de demandas dentro do município, nas portas das prefeituras, e enquanto a gente tem que ficar indo, né, recorrer aos deputados, aos senadores, aos ministérios, para que eles possam estar passando para a gente aí as migalhas que acabam sobrando e o recurso todo aí contingenciado e acaba não vindo para os municípios. Só para encerrar esse assunto político aqui, a gente vai para o bloco seguinte. Vou pedir na abertura um balanço aí do Pedro Gouveia. São 6 meses, né? Se encerrando agora na sexta-feira. 6 meses de governo, evidentemente que já dá para sentir a mão aí do prefeito nessa nova gestão de São Vicente. Mas é que para o governo do Estado, o Fernando Henrique vem batendo forte em cima do prefeito Dória, provavelmente, claro, para barrar uma candidatura Dória ao governo do Estado. Me parece mais. Só que se não for o Dória, quem está colocado nessa brincadeira aí é o Bruno Covas e é também o secretário de Saúde, Davi Uip, né?
São os nomes aí que eu vejo, não sei se você vê algum outro aí dentro do PSDB. O nome da ala, que o Fernando Henrique, o Serra tem mais força, enfim, sinceramente acho que nem existe no momento. Porque o Serra está ladeira abaixo. Aloysio Nunes provavelmente tentar de qualquer jeito recuperar o mandato, renovar o mandato para Senado, né? E me parece isso, né? Então, sei. Agora, você questiona também se não chegou a vez do Márcio França. E o Márcio França é vice-governador. Chegou a vez do Márcio O Márcio França? será candidato, né? Pelo menos tudo indica, né? São partidos aí, né, diferentes, embora tenham uma aliança hoje dentro do governo do Estado, o Márcio como, né, vice-governador, mas obviamente que é legítimo o PSDB também querer lançar um candidato ao governo do Estado. Agora eu vejo que há, de fato, essa carência de nomes dentro do governo para o PSDB, o nome do PSDB. O Bruno, um baita de um sujeito, um baita de um camarada, mas tem o mesmo problema que o Dória. A partir do momento que, né, larga a Prefeitura de São Paulo para fazer uma disputa ao governo do Estado, de certa forma a população que acabou, o eleitorado que acabou dando o apoio, dando a confiança, acaba se sentindo um pouco que traído. Então, acho que tem esse grande impedimento aí por conta do Bruno. Agora, o Davi Uip, né, um secretário de saúde, um nome posto, mas não é um nome político, não é um camarada do meio. Você não ia ficar triste se o Márcio França viesse forte, né? Veja, eu acho que não só eu e toda a cidade, né, toda a região metropolitana, né, principalmente, porque conhece a região como poucos, tem muitos projetos, muitas ideias para a região. Seria um baita de um camarada, um homem experimentado, será governador, um homem né? sério. Vai assumir o cargo agora. Será governador aí por um período de 8, 9 meses. Eu tenho certeza que ele, dentro do governo do Estado, ele até terá... mais um pouco, viu? Né, ele terá... De articulação política, o Márcio França ele é um craque, né? A gente não pode negar isso. As pessoas podem gostar, não gostar, mas é um craque, é um articulador. E ele lá dentro, ele obviamente que vai entrar no jogo. Aí passa também a mudar esse cenário aí. Mas eu acho que não fugirá dessa candidatura dele, né, ao Estado. Fazendo uma analogia ao futebol, eu diria que o Márcio França está assim como o Paulo Roberto, né? Estava no banco, ninguém dava muita bola, entrou e arrebentou no jogo. Se o Márcio França fizer isso nos 9 meses dele, Paulo Roberto cortou o cabelo, o Márcio emagreceu. Está viabilizado como um candidato forte. Vamos parar com esse assunto aqui, vamos para o intervalo rápido, na volta o balanço aqui de 6 meses e o que de importante vem acontecendo em São Vicente, tá bom? Futebol já foi no outro programa. Já voltamos. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Para melhorar a qualidade da saúde no estado de São Paulo, é preciso inovar. É isso que nós do PSDB estamos fazendo. Na rede Luci Montoro, nossos programas de reabilitação estão entre os melhores do mundo. Na rede Hebe Camargo, criamos a maior infraestrutura de combate ao câncer do Brasil, com 30 hospitais. E no INCOR temos um centro de excelência para tratar do coração. Essa é a inovação que salva vidas. Esse é o nosso compromisso com você. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. A Portuguesa Santista vai enfrentar a Portuguesa da Capital, São Caetano, Taubaté, Água Santa, Santos B, Juventus e Nacional. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa.
Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. Pedro Gouveia com a gente, prefeito de São Vicente, o Edson Carpentieri também, e o Marcos Santana aí, sempre atento às redes sociais. Eu falei no bloco anterior, finalzinho do bloco anterior, o Pedro Gouveia para um balanço aí, né? Afinal de contas, assumiu a prefeitura de São Vicente, um momento extremamente difícil, né? As contas completamente desorganizadas, uma confusão danada. São Vicente estava debaixo do lixo, né? Não é que tinha lixo nas ruas de São Vicente. São Vicente estava literalmente embaixo do lixo, né? As pessoas ligavam, reclamavam o tempo todo, enfim, era uma coisa desesperadora. Isso melhorou bastante, não tem dúvida nenhuma. Mas não é só isso, né, prefeito? Tem muito mais coisa ainda sendo colocada em prática e muita coisa para fazer, né? Muita coisa, muita coisa. São 6 meses assim que, né, eu posso dizer que nós trabalhamos muito. 6 meses de conquistas importantes. A primeira delas, que era o nosso compromisso com a cidade, que era limpar a cidade, era dar um novo aspecto para São Vicente. Conseguimos fazer isso, estamos, né, revitalizando várias praças, vários locais emblemáticos na cidade de São Vicente, fazendo aí toda uma força para a gente conseguir iluminar a cidade de São Vicente. Então, para isso nós estamos fazendo a poda em todas as praças, em todas as vias principais da cidade, entrando nos bairros. Trocamos a empresa de iluminação pública. Hoje nós estamos acendendo literalmente as luzes na cidade de São Vicente, iluminando a orla da praia. Já fizemos alguns bairros, algumas praças, organizando a prefeitura, né, administrativamente. Ela estava muito desorganizada, então a gente está conseguindo fazer isso financeiramente. Hoje nós não temos nenhuma conta atrasada no ano de 2017, todas as nossas contas estão pagas em dia, funcionalismo recebendo. Lembrando que nós, ao assumirmos a prefeitura, tínhamos lá 13º, salário de dezembro, vários outros direitos, né, do servidor em atraso, como férias desde 2014. Nós tínhamos lá o pessoal, os funcionários que aposentaram, que também estavam desde 2015 sem receber as suas indenizações. Estamos colocando tudo isso em dia. A questão dos médicos, a gente está conseguindo agora finalizar, ainda tem um saldo lá que nós devemos, nós estamos conseguindo regularizar isso. Nós estamos colocando a casa em ordem da prefeitura. Agora, além de tudo isso, nós temos ainda muitos problemas, muitos desafios a serem superados, entre eles a questão de buracos na cidade. Nós sabemos que esse é o grande problema que nós temos a resolver hoje. Nós já fizemos uma licitação, nós tivemos problema na licitação, porque a única empresa ganhadora, ela teve problema em sua documentação. Tivemos que abrir uma nova licitação. Então, essa nova licitação, ela vai estar ocorrendo aí já nos próximos dias. Isso nos permitirá fazer a pavimentação de vias importantes. Conseguimos tirar a cidade do Cadim, conseguimos a CND do município. Então, resolvemos o problema em nível estadual, em nível federal. Isso nos possibilita buscar recursos, tanto das emendas dos deputados, como também nos colocar aptos para receber recursos do DAD, que nós temos aí 9 milhões de direito à cidade de São Vicente. Nós teremos já, no primeiro momento, 5 milhões que serão voltados para a gente fazer pavimentação das ruas da cidade. Os outros 4 milhões nós estaremos revitalizando equipamentos turísticos de São Vicente. Conseguimos também trazer um recurso do Detran, que é do governo do estado de São Paulo, R$800 mil para fazer pavimentação, outros R$750 mil para fazer sinalização, que é um programa do governo do estado, em parceria com o município, para redução de mortes em acidentes de trânsito. Então a gente está conseguindo avançar muito. Existem muitos convênios com a Caixa que a gente está recuperando, que a gente está agora abrindo as licitações. A exemplo da bacia do Catiapuã, que é um problema crônico que nós temos na cidade, de enchentes, que a gente está resolvendo, que a gente está colocando essa licitação na rua. Existem também os equipamentos lá habitacionais, os conjuntos habitacionais que a gente está licitando, que a gente está retomando. Já entregaremos parte desses conjuntos habitacionais a partir agora do mês de julho, tanto Penedo Primavera. Depois, na sequência, a gente tem também a entrega dos conjuntos do Tancredo. Gradativamente a gente está conseguindo fazer isso. Retomamos as obras também que são importantes aí, de várias ruas que estavam paradas, que eram ruas para que nós estávamos pavimentando.
Vila Ponte Nova, no Quarentenário. Então tem muita coisa positiva acontecendo na cidade, muita coisa boa, muita boa notícia, embora a gente saiba que os desafios não acabaram, que a gente tem ainda 3 anos e meio de governo, e nesses 3 anos e meio de governo a gente vai cumprir muitos dos nossos compromissos que a gente tem com a sociedade vicentina. Uma das boas notícias para São Vicente são os investimentos que a gente vai fazer na educação. A cidade de São Vicente vai ficar marcada por uma educação muito positiva, de muita qualidade, não só os trabalhadores, os educadores que trabalham em todo o sistema de educação, mas a gente vai começar a fazer uma série de obras importantes dentro dos prédios públicos da educação. Nós temos 7 obras que estavam paradas de creches na cidade de São Vicente. Já retomamos 3. Temos outras 4 que nós estamos resolvendo no governo federal, a liberação, para a gente já licitar essas obras e também criar o compromisso com a população de entregar já, ainda no ano de 2018 e começo de 2019, essas obras da educação. Há 20 anos... É a maior rede ainda. A maior rede do de litoral ensino, ainda. são 60 mil alunos. Então a gente está fazendo todo um trabalho para uniformizar esses nossos alunos, para poder dar qualidade no ensino, para poder valorizar o profissional que trabalha na havia um educação. problema dramático aí que a gente registrou e discutiu aqui, criticou muitos anos da gestão anterior. O Pedro participava de alguns programas nossos também como vereador, enfim, que era uma coisa completamente fora de lógica, né? Que os alunos chegavam às 7 e iam embora às 9. Verdade. Os outros chegavam às 9h30 e iam embora às 11. Quer dizer, uma situação... Isso já está resolvido? Já está resolvido, isso já está resolvido, graças a Deus. Nós estamos aí, não só colocamos em ordem, né, a nossa rede municipal de educação, mas como nós também conseguimos, nesses 6 meses, a gente conseguiu fazer uma parceria com o governo do estado. A gente está assumindo, depois de 4 anos, uma parceria, um convênio com o estado. A gente que está fornecendo a alimentação escolar dentro do estado. Esse era um pedido que o governo do estado fazia para a gente. A única cidade que não tinha esse convênio. Então a gente está conseguindo, aos poucos, regularizar todos os serviços da cidade. Nós temos aí um grande desafio na área da saúde. Estive nesse final de semana, mais uma vez, visitando o Hospital Municipal. Embora nós tenhamos conseguido abrir o Hospital do Maitá, ainda a gente tem uma necessidade muito grande de colocar o Hospital Central, que fica no CREI, onde nós temos o pronto-socorro e o hospital, colocar aquele equipamento para funcionar devidamente. Nós estaremos amanhã indo a São Paulo, onde a gente vai ter uma audiência com o secretário de Estado da Saúde, o Davi Uip, junto com o nosso deputado estadual, Caio França, onde a gente vai estar, até aqui em primeira mão, quero anunciar, onde nós tínhamos lá a UPA, na Cidade Náutica, que era um pronto-socorro que atendia, ficou fechado durante 3 anos. A gente está conseguindo agora a definição de que a gente vai colocar nesse equipamento Ame Mais. Então a gente vai estar construindo ali um prédio de 3 andares, junto àquele equipamento. Nós vamos aproveitar aquela obra inacabada para concluir essa fase. Qual a diferença da UPA por Ame Mais? Porque as pessoas não o Ame Mais é um essa... ambulatório médico de especialidades. E o Mais, ele vai nos possibilitar ter lá pequenos procedimentos cirúrgicos dentro do equipamento. E a UPA não, né? É uma unidade de pronto atendimento, é um pronto-socorro, né? Uma formatação de um pronto-socorro. Então a gente vai conseguir nesse AME dar o atendimento, a qualidade do serviço da saúde para a população vicentina. Tem gente aí conosco? Isso, prefeito. 2 telespectadores fazem perguntas no mesmo assunto. O Adilson Lima e a Amanda Reis, eles perguntam sobre uma denúncia de assédio moral na Guarda Municipal, que guardas municipais estariam sofrendo assédio moral do comando da Guarda. O senhor tem conhecimento disso? O que o senhor pretende fazer a respeito dessa denúncia? Eu tenho conhecimento da denúncia. Fizeram um abaixo-assinado, nenhum servidor nesse abaixo-assinado, todos eles familiares, né, de guardas municipais, que fizeram aí um relato de que o comandante da Guarda estaria utilizando de um decreto que já não está mais em vigor, esse decreto, para poder pressionar aos funcionários, né, da prefeitura, os guardas municipais, para que eles correspondessem aos atendimentos que ele solicitava. Então, a gente está fazendo, né, essa avaliação administrativamente. Eu, particularmente, aqui não tenho nenhuma denúncia oficial de nenhum guarda civil municipal nesse sentido. O que chegou para a gente foi esse abaixo-assinado
de familiares de guardas civis municipais do município. Mas, como toda denúncia que chega, a gente vai apurar administrativamente, a gente vai chegar aí a um denominador comum e ver se de fato ele estiver, né, tendo uma conduta irregular, a gente obviamente que vai chamá-lo e vai ele responder pelas consequências desses atos. Bem, sobre esse assunto, o prefeito já explicou, se for comprovada, certamente o comandante será afastado. E se não for, continua no cargo. Exatamente. O prefeito foi bastante claro sobre isso. Agora, prefeito, voltando à questão financeira, a situação melhorou, mas se não houver essa reforma tributária, não vai ter solução, porque o município tem uma dívida de 1 bilhão, não é isso? 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões. Não é justo para o prestador de serviço, ou a empresa que prestou serviço, ficar sem receber. É injusto, imoral, é tudo. A prefeitura tem que ter credibilidade como se fosse um cidadão. Exatamente. Quer dizer, por enquanto, ganha 1.500 e gasta 2.000. Está ficando devendo aí para um para o outro. O certo é pagar todo mundo. Para isso, não tem milagre. O senhor não pode fabricar dinheiro. Então, o senhor e outros prefeitos que estão na mesma situação, acho que não tem uma única prefeitura do Brasil hoje que esteja absolutamente em dia, sobrando dinheiro, com dinheirinho. Não existe isso. Então, por conta disso, nós precisamos de uma reforma tributária. O governo Brasília gasta muito mal o nosso dinheiro. Quando repassa para os municípios, até porque o cidadão que mora aqui, eu vou apertar o prefeito, não dá para eu ir a Brasília. Não dá até Brasília. Não dá para ir até Brasília. Então, essa é a lógica. Por que não há uma união dos prefeitos, os prefeitos todos, a região aqui se une, faz uma caravana, vai todo mundo a Brasília, pressiona os deputados. Acho que está faltando isso, essa pressão política forte sobre os parlamentares, mostrando a necessidade urgente para o bem do cidadão, daquele que paga imposto, daquele que está desempregado, que precisa de um serviço médico, que fica, às vezes, meses na fila. O bonitão de Brasília ficou doente, vai para o sírio-libanês, e a gente pagando. Ou vai para o Albert Einstein. São dois, ou é sírio-libanês ou é Albert Einstein. Tudo pago. Ele, a mulher, filho, mãe, pai. Quer dizer, é uma maravilha para os deputados, senadores. Agora, você que paga a conta, precisa meses esperando. Alguns morrem no meio do caminho. Isso é uma nojeira, é indigno. Então nós precisamos pressionar. E o pior é que os mudar, planos de saúde foram pelo mesmo caminho. Sim. Garantir mais recursos para que a prefeitura possa garantir um mínimo de atendimento decente ao cidadão que contribui. Porque essa pressão política forte não existe, prefeito. E veja, essa não é uma pressão política que a gente tem que fazer com os 9 prefeitos aqui da região, não. A gente tem que fazer isso em nível de Brasil, né? A gente precisa fazer isso, a Frente Nacional dos Prefeitos precisa tomar uma posição, precisa cobrar o governo federal, precisa fazer com que essa marcha de prefeitos, ela não seja simplesmente uma bandeira da Frente Nacional dos Prefeitos, mas que traga resultados, que a gente consiga, de fato, colocar na pauta essa reforma. Que a gente consiga fazer não só uma reforma tributária, uma reforma política que precisa passar. A gente tem que pressionar as autoridades do governo federal que elas pautem esses temas que ficam sendo discutidos e que nunca, né, surgem o efeito necessário. Então, eu concordo com você, além da lição de casa que a gente está fazendo, porque a gente fica esperando o governo federal se manifestar, a gente fica esperando essas reformas acontecerem e nós precisamos, ao mesmo tempo, aqui dentro das nossas cidades, trabalhar de uma maneira que a gente consiga trazer o resultado positivo. Então, com responsabilidade, a gente gasta muito menos hoje, a gente está enxugando tudo que é supérfluo, a gente está com o pé no freio, pisando fundo, para que a gente consiga chegar até o final do ano pagando as contas. Porque nós não queremos novamente ter o nome no Cadinho, ter o nome da cidade negativado. Muito pelo contrário, a gente quer pagar as contas em dia, a gente quer pagar o servidor, o trabalhador, porque esse é o maior prejudicado. A gente em São Vicente já viu isso. Há 2 anos e meio atrás, no ano de 2016, eles vinham recebendo com atraso, sucessivamente com atrasos. As contas desses camaradas não esperam. Agora, desde janeiro, nós estamos com muita responsabilidade conduzindo a prefeitura, pagando o salário em dia, pagando o benefício e colocando em ordem as contas da prefeitura. Agora, a gente precisa que o governo do governo federal faça a sua parte também. E só para completar, é bom também reunir os prefeitos aqui, as lideranças, e voltar à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo outra vez.
de sexta para sábado, verdade. houve um ato criminoso na descida da Imigrantes, na altura de São Vicente, um tiro na janela, o carro foi perseguido por outros dois, um tiro, o motorista morreu, né? E no sábado para domingo foi aqui na Anchieta, na chegada a Santos também, uma situação muito parecida em que o motorista conseguiu escapar, mas o seu veículo foi alvejado, né? A gente achava que a coisa estava controlada, não havia mais casos assim acontecendo com muita frequência, de repente começa de novo. Não dá para relaxar na questão da segurança. Segurança é todo instante, né? A gente tem visto isso acontecer, né, por várias vezes ao ano, e muitas vezes nós acabamos até relaxando, achando que o problema está resolvido. Esse é um problema que tem que estar continuadamente, né, sendo enfrentado, né, não só pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, mas pela Ecovias, que precisa, né, tá trazendo uma iluminação decente e digna para as áreas, né, de trânsito que são de responsabilidade deles, assim como a gente também, os prefeitos, têm que ter a sua responsabilidade em cada uma dessas áreas. As questões que hoje nos incomodam muito, que nós estamos trabalhando lá em São Vicente para isso, e tenho certeza que os outros prefeitos também, que é a questão, né, que muitas vezes determinadas áreas estão sendo invadidas e a gente precisa de um pouco mais de agilidade para conseguir resultados para que a gente possa enfrentar essas áreas de invasão. A Prefeitura tem ficado bastante em alerta em relação a isso. Montamos uma força-tarefa com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, para que a gente possa estar enfrentando isso, para que a gente possa de fato ter o poder necessário para poder enfrentar essas questões aí que atrapalham muito e trazem uma grande insegurança à cidade. Agora não dá para jogar só a responsabilidade na polícia. Veja, é verdade. Nós temos que mudar, em primeiro lugar, as leis e cobrar mais do judiciário. Quer dizer, a moça manda matar os pais, pai e mãe, com requinte de crueldade. Aí a lei garante ela sair o dia das mães. Brincadeira, em benefício do... Vai visitar o túmulo da mamãe? Não foi. Quer dizer, o outro médico monstro abusou sexualmente de 48 pacientes. Foi condenado a 181 anos de cadeia. Fugiu do Brasil, foi capturado. E a juíza, com 1 ano de cadeia, manda ele para casa. Uma juíza, uma mulher. Aí, o que mais me chocou foi o fato de que foi uma mulher que autorizou, desrespeitando 48 vítimas declaradas. Declaradas, fora outras que do médico. Quer dizer, dopadas. Uma coisa nojenta essa nossa justiça e as nossas leis. Enquanto não mudar, não adianta o policial prender. Prende e sai no dia seguinte. É um desaforo fazer isso com a população. Quer dizer, então, vamos mudar o Código Penal e vamos cobrar mais do Judiciário. Não é possível essas decisões absurdas. Uma ação conjunta que vai trazer resultados positivos. Precisa ser. Não dá para colocar a culpa aí, a responsabilidade apenas em um. Tem que todos estarem juntos. Você já aí disse, em a Ecovias conjuntas. tem a responsabilidade dela. Tem. A Polícia Militar Rodoviária tem a responsabilidade dela, os municípios, enfim, todo mundo tem responsabilidade. Não pode acontecer isso. O cara está descendo a serra e não sabe se vai chegar. Né? Quer completar ainda, Santana? Só que com relação ao que o Edson falou dos prefeitos pressionarem o governo federal, eu acrescentaria aí que os prefeitos eles devem cobrar os deputados federais que representam a região que pressionem o governo federal. Porque hoje nós temos 3 representantes e os 3 sabem muito bem a realidade que os municípios enfrentam, as dificuldades. São 2 ex-prefeitos, Beto Mansur e o João Paulo Papo, e o Marcelo Squassoni, que foi ex-presidente da Câmara de Guarujá. Então, eles sabem onde que os calos apertam no sapato dos prefeitos, eles devem saber muito bem como cobrar isso. Um intervalo mais, voltamos na sequência aqui com o Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Para vencer a crise, promover o desenvolvimento e gerar emprego, é preciso inovar. No estado de São Paulo, criamos um programa de parcerias público-privadas como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Serão 45 bilhões de reais em investimentos para construir rodovias, hospitais, moradias, saneamento e metrô. Isso é crescimento, geração de emprego e renda. Nosso compromisso com São Paulo e com você.
Mais uma vez, a Universidade Santa Cecília teve seus cursos avaliados com a nota máxima do MEC. Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Pedagogia EAD receberam o conceito máximo 5. Além desses, outros rankings de qualidade, como o Guia do Estudante, também colocam os demais cursos da Unisanta entre os melhores do país. Parabéns, diretores, coordenadores, professores, alunos e funcionários da Universidade Santa Cecília. É credenciada pelo MEC com o conceito institucional 4 numa escala de 1 a 5. Unisanta, excelência no ensino há 56 anos. Muito bem, voltamos sequência aqui do ponto de vista. Este é o último bloco, né? Aqui com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, do PMDB, o Edson e o Marcos Santana também. E nesse balanço que o prefeito vem fazendo, uma série de questões, por exemplo, a rodoviária, o centro de convenções da Mata Atlântica, né? Foi projetado, foi inaugurado, enfim, para trazer recursos, grandes eventos para a cidade, colaborar com os restaurantes, colaborar com os supermercados, colaborar com as padarias, com hotéis, essa coisa toda. E foi para o Beleléu, o centro de convenções, teve um incêndio, foi desativado. Há projeção, há o projeto de recuperar o centro de convenções, a rodoviária vai para lá, a gente já conversou bastante sobre isso, né? O que pé estamos, prefeito? Então, Boturão, eu estou bastante animado agora para o segundo semestre, né? Nós precisávamos aí superar algumas questões administrativas para poder colocar alguns sonhos nossos, alguns projetos em prática. Já estamos colocando alguns, entre eles, um deles é a reforma do centro de convenções. Eu quero transformar o centro de convenções num centro administrativo, num complexo administrativo. Dessa forma, a gente vai conseguir, assim como nós, desde o início do ano, temos devolvido muitos imóveis, né, que estavam alugados, que estavam tendo um gasto administrativo para a prefeitura de ficar pagando esses aluguéis desnecessários, a gente fazendo esse complexo administrativo, a gente vai conseguir entregar outros imóveis que estão locados. Quero levar para lá alguns equipamentos, algumas secretarias importantes, queremos fazer ali daquele local uma nova área, revitalizando, levando a rodoviária, fazendo com que os eventos voltem a acontecer naquele auditório que nós temos, com 1.200 lugares, um local maravilhoso, que muitas apresentações, cursos de capacitação, qualificação do funcionalismo e formaturas podem ir para lá. Então a gente vai dar vida àquele local, a gente está já com um projeto em andamento. Por sinal, hoje, no final da tarde, a gente tem uma reunião, porque a gente quer levar para lá também o centro do professorado vicentino. A gente quer fazer dali um local especial para poder receber os professores, para poder receber a Secretaria de Educação, onde a gente vai conseguir, enfim, dar uma cara nova àquele local, que é a entrada da cidade, que hoje realmente está muito judiado. Aquele aspecto daquele conjunto habitacional do Bitaru, que também estava abandonado. Agora nós conseguimos um aporte de 3 milhões do governo do estado. Já estamos no processo de licitação para recuperar a obra ali do conjunto habitacional do Bitaru, do conjunto habitacional do Rio Branco. E dessa forma a gente vai dando uma cara nova para São Vicente, a gente vai conseguindo aí trazer um pouco mais de esperança para o vicentino, que nesses últimos anos sofreu muito. É verdade, a rodoviária acabou sendo desativada também no local. Foi lá para a Vila de São Vicente, no mercado municipal, um local que é impossível atender as pessoas que utilizam, né, o ônibus como meio de transporte para se locomover. Muito bom. A gestão da saúde, como é que anda? Falamos agora há pouco sobre a UPA e a saúde, operação sobre o que vai ser feita, mas saúde. Tem a questão do Hospital São José, que a gente fica aí sempre na expectativa de que o hospital possa colaborar mais com o município, né, pelo tamanho que tem, pela localização que é, um hospital central, né, com muitos leitos à disposição, enfim. Né? Temos feito algumas reuniões com o Carlos Gigliotti, que é o provedor do Hospital São José. Temos levado algumas propostas de parceria para a gente poder fazer, né, com que a gente tenha uma melhor qualidade na saúde. Um baita de um hospital, o Hospital São José, está no centro ali da cidade de São Vicente, no coração da cidade, ao lado do nosso hospital municipal. Dá para a gente fazer grandes parcerias. Acredito que essas nossas conversas, elas possam estar finalizando aí
para os próximos meses em resultados positivos para que a gente possa ter uma saúde de melhor qualidade. Nós estamos fazendo uma reestruturação das unidades básicas de saúde, dando melhor qualidade. Hoje de manhã visitei uma unidade de estratégia de saúde da família que vai ser inaugurada já para o mês de setembro, final de agosto, no Catarina de Moraes, que é uma unidade também muito problemática, que há anos está ali para entregar essa unidade, nunca foi entregue. Então a gente já sentamos com a empresa que está fazendo essa obra e determinamos um prazo para eles, para que eles possam concluir essa obra. E assim a gente está fazendo em vários outros equipamentos que a gente está reformando, que a gente está conseguindo dar uma cara nova para atender melhor a população. Bem, prefeito, eu queria saber do senhor outra questão muito importante, que é a reforma da Previdência. Todo mundo sabe que ela precisa ser feita, porque senão vai quebrar e daqui a pouco ninguém mais vai receber, como já acontece no Rio de Janeiro. Qual é o peso da Previdência em São Vicente dos servidores? Não é? Porque a gente quer que o servidor receba também, se aposente e receba o salário. Não adianta vender ilusão. Olha, aqui, quando você se aposentar, você vai receber. Chega lá na frente, o coitado que trabalhou a vida inteira não recebe. Como é que está a situação? Qual é o peso da Previdência? Ela está equilibrada, não só da cidade, mas dos outros municípios? Porque o que acontece em São Vicente acontece em outras cidades. Qual é o peso da Previdência? O que precisa ser feito? Tem que ser mexido? Qual é o tamanho da mudança que precisa ser feita? Veja, a gente tem a questão da Previdência, um aspecto que eu defendo. Tem que mudar. Não dá para a gente continuar com uma Previdência arcaica, com uma Previdência da forma como ela hoje é feita no país. Agora, especificamente, na cidade de São Vicente, nós precisamos separar, né, a previdência privada, a previdência pública, né, dos municípios, que ficará para que os municípios eles apliquem as suas políticas, né, junto à previdência. Agora, em São Vicente, a gente precisa muito entender que os desafios da cidade eles não ficam apenas nas questões administrativas e pontuais, como a gente falou, de saúde, de salários, mas a gente tem problemas graves, a gente tem uma dívida grande na Previdência com o funcionalismo. A gente tem duas massas hoje dentro da Previdência Municipal. Uma delas é extremamente saudável, extremamente positiva. Agora a gente tem uma outra que a gente está trabalhando junto com o Instituto de Previdência do município para que a gente consiga fazer aí uma negociação junto com eles, para que a gente consiga corrigir esses problemas do passado, para a gente dar a garantia ao servidor que está lá se dedicando durante anos ao município, servindo ao município e que muitas vezes ao se aposentar fica lá sem, muitas vezes, ter as garantias necessárias para que possa, na sua aposentadoria, ele ter uma garantia de qualidade de vida. Então, a gente precisa enfrentar essa reforma. Porque é um absurdo que hoje acontece no Brasil. Está o exemplo do presidente Temer. Ele tem 75 anos, 76, se aposentou aos 55 e recebe hoje, líquido, mais de 30 mil reais por mês. Quer dizer, e o cidadão comum não consegue receber o teto, que é 5 mil e poucos reais. Quer dizer, então, eu acho que isso é extremamente injusto. E esse homem que quer fazer a mudança da Previdência é extremamente injusto. O cidadão trabalha no serviço público, ele quer ter aposentadoria integral, ele tem que fazer uma previdência social privada. A parte dele, o cidadão, seja ele empresário, trabalhador comum ou servidor público, o tratamento tem que ser igual. Somos todos brasileiros. A Constituição garante direitos e deveres iguais a todos. Então, se trabalha na iniciativa privada, quer se aposentar com 30 mil, contribui na iniciativa privada a diferença. 5 mil público e os 25 privados. Quer dizer, esse tipo de coisa é que não dá mais para aceitar, o cidadão aceitar isso. O Temer ganhando 30 e poucos mil reais líquidos de aposentadoria, enquanto a imensa maioria da população não consegue ganhar nem os 5 mil, que é o teto da Previdência. Quer dizer, isso tem que mudar. Tem que ser. Eu entendo que a gente já discutiu muito isso aqui em outros programas, né, inclusive com especialistas. O poder público vai ter que se reinventar no Brasil, não é possível, né? Quando? As pessoas... Não, ontem. Ontem, né? Deveria ter começado ontem, mas infelizmente essa crise toda que está aí, fica Temer, sai Temer, e a Dilma cai, o Temer assume, é uma coisa que atrapalha tudo, as reformas pelo jeito não vão. A Previdência, pelo jeito, subiu no telhado, né? Acabou. Só em 19 que vai se mexer nisso novamente com o novo presidente, ou presidenta mulher, não sei o que vai acontecer em 2018. Mas eu acho que a diferença do trabalhador que
presta um concurso público e é aprovado no concurso público em relação aos demais, tem que ser no salário. Acho que o salário do jardineiro, do poder público, tem que ser acima do que se ganha no mercado. Acho que o médico tem que ter um salário elevado, mas não carregar, nem incorporar coisa nenhuma. Se você assume um cargo de chefia, por 2 anos você ganha pelo cargo de chefia de 2 anos, depois você deixou o cargo de chefia, você volta ao seu salário anterior. E quando você se aposentar, é aquilo que o Edson falou. Você quer ganhar 20, 30, vai procurar na iniciativa privada uma forma de fazer isso. Não, tem aposentadoria privada, paga a diferença. Paga a diferença. Paga a diferença. Eu não sei como é que o Essas Pedro está com esse abacaxi na mão agora para resolver. Essas incorporações, parece que, assim, é impressionante quando a gente para conversar com os prefeitos, com os colegas prefeitos, todos eles hoje têm esse grande desafio nas suas cidades. Foi algo que foi feito lá atrás e que a gente está sentindo agora. Essa conta, uma hora, alguém tem que pagar. E a gente hoje está diante de um grande problema, que são essas incorporações, e que a gente precisa buscar um equilíbrio disso. Porque a gente passa a não conseguir mais pagar essa conta. Fica inviável, fica totalmente inviável você assumir isso de uma maneira que hoje eu tenho dentro do município de São Vicente especificamente, e veja, é direito, porque está lá na lei e tal, não estou indo contra a lei. Estou dizendo que se torna um sistema impagável. A gente tem lá funcionários que assumem cargos de confiança e que têm direito ao retroativo e que vem lá com uma fatura para a gente pagar de 300, 400 mil reais. Esse negócio de eu não consigo pagar esse negócio de direitos, a Constituição de 88 estabelece, está lá na Constituição, são 180 direitos que você tem e 4 deveres. Não dá certo. Pois é, mas aí não dá certo. A lei ampara, a lei protege, a lei diz que você tem que pagar. Mas aí é impagável, não tem dinheiro. Boa. Você vai na justiça e diz, olha, não Mas tem o que como. acontece? No começo, aqui a minha isso é uma conta, tá maravilha. aqui, ó, No não começo, tem como pagar. Só que isso vai se tornando algo que... Como é que No faz? Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Os servidores todos não recebem, menos o do judiciário. O do judiciário recebe, porque o juiz dá uma ordem judicial, tem que pagar eles. Todos os outros servidores, coitados, estão ferrados. Agora os do judiciário recebem em dia. Então, isso aí tem que acabar. O judiciário tem que ter vergonha na cara também, né? Aí os sindicatos, as categorias, precisam compreender que tem que colaborar com as gestões, com as administrações municipais, porque um dia pode acontecer isso que o prefeito está dizendo aqui. Não tem o dinheiro, não entrou no caixa, acabou. E quem manda na prefeitura, o dono da prefeitura, é o contribuinte. Não é o prefeito de plantão, não são os secretários, também não é o funcionalismo público, mais que o funcionalismo público não goste de ouvir esse tipo de coisa, tá certo? Mas essa é a realidade. Mas como diz o ex-ministro Delfim Neto, ordem judicial não faz aparecer dinheiro. Não adianta o juiz determinar que pague, se não tiver dinheiro não vai ser pago. Se não tiver, não adianta, o prefeito vai preso, mas não tem dinheiro. Então o juiz que sente na cadeira, fabrique o dinheiro e pague. Quer dizer, então, tem que ter bom senso. A coisa caminhava perigosamente, né, de uns anos para cá, 15, 20 anos para cá, enfim, né? Mas parece que com essas loucuras todas e essa irresponsabilidade toda dos governos petistas, perdão, que o Edson citou no começo, parece que virou uma avalanche em cima de todas as administrações, né? Hoje é um grande desafio, a gente tem discutido lá diariamente, eu até aqui, né, muitas vezes a gente fala dos sindicatos, especificamente em São Vicente lá, nós temos conseguido, né, criar um canal de diálogo muito positivo, onde a gente tem avançado muito, tenho certeza que a gente vai avançar muito mais nesses diálogos. Nós criamos uma comissão permanente para se discutir vários aspectos. O próprio sindicato lá hoje está sensível e entende que existem muitas questões lá, que se a gente não corrigir agora, daqui a pouco eu não consigo mais pagar. Daqui a pouco isso se torna algo que vai ser prejudicial para quem? Para o servidor. Hoje a minha prioridade lá o que é? Trabalhar para fechar a folha de pagamento, para conseguir fazer nossa folha de pagamento. Todo mês lá, 30 milhões eu tenho que... Já entro o mês lá sabendo que eu tenho o compromisso de juntar 30 milhões para não deixar nenhum servidor sem salário. Então, dessa forma, a gente, cada mês lá é um susto, porque cada mês vai chegando mais próximo do dia do pagamento e eu não tenho dinheiro em caixa. Cada curva uma emoção diferente. Exatamente. Né? Então, a gente precisa corrigir. Se não corrigir, a gente vai ter problema na frente. Muito bem. Pedro Gouveia, prazer receber você aqui. Estamos fechando aqui mais este ponto de vista. Sucesso, né? Obrigado. Bateu 6 meses aí, parece que as coisas vão caminhando. Todo mundo reconhece isso de maneira geral, né? Se São Vicente hoje ainda não virou a cidade que as pessoas querem, mas
o ar de São Vicente mudou, né? E a expectativa das pessoas melhorou bastante, viu? Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Boturão, eu que agradeço, deixar meu abraço aqui ao Edson, ao Marcos e a você, principalmente a você de São Vicente, pedir para você que continue, né, nos incentivando aí, nos apoiando para que a gente possa transformar a cidade de São Vicente na cidade que todos nós queremos. Valeu, Carpentieri, obrigado. Obrigado, Boturão. Lembrando que sábado teve dança de quadrilha no Palácio do Planalto e o Brasil segue, né? O Brasil segue avante. Nós somos maiores que a crise. Marcos Santana diariamente conosco e também, claro, a gente sempre com você de segunda a sexta e ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.